Olá! Sabia que por trás de cada negócio, de cada empresa, existe uma linguagem universal que conta a sua verdadeira história? É a contabilidade. E hoje vamos mergulhar fundo nela para entender como é que os números realmente falam. E vamos começar logo pelo maior mistério de todos: débito e crédito. São duas palavras que toda a gente conhece, mas que no mundo da contabilidade, bem, o significado pode ser exatamente o oposto do que se pensa. Resolver essa confusão é a chave para entender tudo o resto, e é isso que vamos fazer. Então, a primeira coisa a entender é que contabilidade não é só matemática. Pelo contrário, é a linguagem que se usa para desenhar um mapa financeiro de uma empresa, para contar a história de tudo o que acontece lá dentro. E tudo, absolutamente tudo, começa com a escrituração contábil. Pense nisto como o alfabeto e a gramática desta linguagem. Cada compra, cada venda, cada pagamento, tudo é registado. É a partir daqui que se constrói toda a informação útil para o negócio. Ok. E no coração desta linguagem toda existe um princípio com mais de 500 anos. Uma espécie de regra de ouro que é, sinceramente, de uma simplicidade genial. Esta ideia leva-nos numa viagem até à Itália do século XV. Foi lá que um frade matemático, o Luca Pacioli, formalizou aquilo a que chamamos o método das partidas dobradas. A regra é esta: para cada débito tem que haver sempre um crédito de igual valor. Simples, né? E isto mudou tudo. O pulo do gato é este: nenhuma transação acontece no vácuo. Ela tem sempre, no mínimo, dois lados, como uma moeda. E estes dois lados mantêm uma balança em perfeito equilíbrio. Um débito numa conta é sempre contrabalançado por um crédito igualzinho noutra. Este equilíbrio é a base de tudo. Vamos ver um exemplo bem prático. Imaginemos que se cria um negócio com 100 mil em dinheiro. Esse dinheiro entrou na empresa, certo? Então, entra na conta caixa. Isso é um débito de 100 mil. Mas de onde veio esse dinheiro? Veio do investimento dos sócios, o capital social. E essa origem é um crédito de 100 mil. Repare, 100 mil a débito, 100 mil a crédito. A balança fica perfeitamente equilibrada. Agora, com essa ideia de equilíbrio bem assente, estamos prontos para desvendar de uma vez por todas o tal mistério do débito e do crédito. E aqui está a origem da grande confusão. Quando vemos o extrato bancário e aparece um crédito na nossa conta, ficamos felizes. Significa que entrou dinheiro, certo? Mas isso é a contabilidade do banco. Para o banco, o nosso dinheiro é uma dívida que ele tem para conosco. Por isso, para eles, é um crédito. Na contabilidade da nossa empresa, a lógica é outra. É preciso esquecer o extrato bancário para entender isto. E esta tabela, isto é basicamente a chave que decifra o código todo. É muito simples. Contas de ativos, ou seja, os bens e direitos da empresa e as despesas, aumentam com débitos. Do outro lado, contas de passivos, que são as obrigações, o património e as receitas, aumentam com créditos. E para diminuir o valor de qualquer uma delas, é só fazer a operação inversa. Simples assim. É esta lógica que faz o sistema todo funcionar em harmonia. Muito bem. Agora que a mecânica já faz mais sentido, vamos ver o verdadeiro poder disto tudo. Como é que este processo, que parece tão minucioso, se transforma em decisões estratégicas que definem o futuro de uma empresa? A informação tem um fluxo, uma jornada. Tudo começa com o registro de uma única transação, um facto. Depois, esses dados soltos são agrupados e organizados por tipo. A partir daí, transformam-se em relatórios, as demonstrações financeiras, que já contam uma história coerente, e é com base nessa história que se tomam as grandes decisões. E que tipo de decisões? Bem, basicamente, todas. Desde o controle financeiro do dia-a-dia, a saber onde investir o dinheiro, a detectar possíveis fraudes, a medir o desempenho dos projetos, a garantir que tudo está legal e em dia com os impostos, até ao planeamento do futuro e à gestão dos riscos. O impacto é total. Ok, os princípios de Luca Pacioli são do século XV. Mas como é que isto se aplica na prática, no mundo digital e acelerado de hoje? Pois é, as práticas modernas pegam nesta base e elevam-na a outro nível. O registro manual dá lugar à automação, que reduz erros. As equipas precisam de formação constante, os controles internos são cada vez mais rígidos e a transparência é essencial. E claro, hoje usamos ferramentas de análise de dados como dashboards de Business Intelligence que transformam números em insights visuais e imediatos.
E com isto, chegamos ao ponto central. Todo este processo, desde a regra de ouro de um frade italiano até aos dashboards de hoje, resume-se a uma única coisa: o poder que a informação correta nos dá. No final do dia, a contabilidade não é um exercício de olhar para o espelho retrovisor, de apenas registar o que já aconteceu. É, na verdade, a ferramenta que constrói a inteligência para uma empresa navegar o presente e, mais importante que tudo, para conseguir moldar ativamente o seu futuro. Por isso, da próxima vez que aparecer um relatório financeiro, a pergunta mais importante não é quais são os números, mas sim que história é que estes números me estão a contar. É aí que reside a verdadeira essência da linguagem dos negócios. Muito obrigado.